Bem, pessoal, Fabrício Oliveira, estamos aqui de novo no Saúde Pod. Uma alegria muito grande a interação que está surgindo aqui com os ouvintes da Rádio Carijós. Queria agradecer muito as mensagens de carinho, de incentivo e também pedir para vocês mandarem sugestões de melhoria, temas de interesse, as questões, para que a gente possa estar cada vez mais entregando um conteúdo bacana aí para vocês, gerando cultura de compartilhamento, cultura de comunidade, que eu acredito piamente que a gente vai crescer mais assim. Nós crescemos mais compartilhando, nós crescemos mais em comunidade. É isso? Muito obrigado pela participação. Lembrando aqui, quem quiser anotar, ainda não anotou, estiver chegando agora aí para conhecer o nosso programa, é 031-98471-7071, contato direto com a equipe aqui da rádio, que vai organizando, selecionando as perguntas e mandando para nós, para que a gente possa estar aí interagindo com vocês da melhor maneira possível. Bacana? Bem, pessoal, seguindo então a linha que a gente está, falando da metáfora homem-máquina, estou falando da tecla Home hoje. Falamos da tecla F1, saber pedir ajuda, falamos da tecla F5, saber buscar atualização, e hoje vamos falar da tecla Home, né? Quem quiser ter acesso aí aos outros conteúdos, está tudo no site da Rádio Carijós. E a tecla Home, a Home é uma palavra que significa lar, né? Mas no computador ela é usada para voltar ao começo de uma... Ela pode também ser usada para voltar ao começo de uma linha. Quando você está digitando, você aperta Home, o cursor vai lá para o comecinho, não é isso? Então, existe um movimento muito interessante da alma, que é o movimento de volta para casa. Eu queria usar aqui uma parábola do Evangelho Cristão para a gente comentar um pouco sobre isso, que eu acho que é uma metáfora muito rica do ponto de vista psicológico para a gente acrescentar aqui no caldo de cultura que a gente está criando aqui no programa Saúde Pod na Rádio Carijós. A maioria de vocês já ouviu falar dessa parábola, vou citar aqui brevemente, mas conta-se que existiam 2 filhos, um mais novo pediu a herança para o pai e foi embora. E o movimento que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: esse filho mais novo, ele dissipa, né, os bens que ele recebeu sem o pai ter falecido, e ele acaba se encontrando numa situação muito delicada. Cita a parábola lá que ele estaria comendo com os porcos, né? E nesse momento em que ele come com os porcos, hoje a nossa abordagem aqui vai ser mais espiritual, né? Mas acho que ela é muito rica. É uma metáfora realmente muito interessante. E quando ele descobre que ele está ali comendo com os porcos, ele cai em si e volta para casa. E quando ele está voltando para casa, o pai se coloca em movimento, né? Quando ele está chegando, o pai vai em direção a ele, pega, faz uma festa. O filho mais velho fica até meio chateado, falando: você nunca fez uma festa para mim, agora que meu irmão voltou, ele que fez um tanto de besteira, você está aqui festejando, que história que é essa e tal. E o pai fala com o filho, né, da importância desse filho que voltou e como que é bom quando alguém que estava perdido e tal se achou. Existem outras metáforas também no Evangelho Cristão sobre isso. E se a gente for avaliando cada parte dessa coisa da volta para casa, no consultório e dentro da área de constelações familiares, né, esse campo de conhecimento que o psicólogo Bert Hellinger, o alemão que se encontra ainda vivo conosco, né, ele conseguiu desenvolver, a gente tem muitos aprendizados no campo de constelação familiar quando a gente faz um workshop, e também no consultório baseado nessa teoria. Mas enfim, um dia a gente pode falar só de constelações familiares, mas essa coisa de retomar pai e mãe como 2 forças muito poderosas de direcionamento e propósito na vida é muito interessante. A gente vê muitas pessoas emaranhadas, estagnadas na vida, porque elas não estão bem resolvidas ou com o pai ou com a mãe, né? Por quê? Se você olhar do ponto de vista genético, 50% seu é seu pai e 50% seu é sua mãe. Se você diz que seu pai não presta, você está falando que 50% do que você tem não vale nada. Se você está falando do ponto de vista genético, que o que você tem da sua mãe não presta, você está se fortalecendo ou se enfraquecendo. E muitas pessoas, elas não conseguem reconhecer um ato mínimo, mas que é o grande ato que o pai e a mãe fizeram, que foi a cópula que gerou o filho. Então, se você está vivo exatamente agora, independente de quem seja seu pai ou sua mãe, você só está vivo porque eles te fizeram. Do ponto de vista biológico, isso é inevitável. Então, muitas pessoas ficam presas a aspectos positivos do ponto de vista comportamental do pai,
tomam o que é positivo do pai, tomam o que é positivo e caminham. Mas do ponto de vista da mãe, focam no negativo da mãe e enfraquecem os aspectos que poderiam ser valiosos na sua formação de personalidade e no seu desenvolvimento profissional. Muitos processos de fracasso financeiro, profissionais, podem estar ligados a atrelamentos inconscientes ou semiconscientes do filho em relação à mãe ou do filho em relação ao pai. Nós, por estarmos focados, e foco é um tema que a gente pode inclusive trabalhar um dia inteiro, mas o foco é uma capacidade que a gente tem do ponto de vista cerebral, mental, que é a capacidade de distinguir alguma informação. Então eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. A gente pode voltar nisso. Se você foca que você quer comprar um carro da marca tal, da cor tal, quem já comprou um carro assim, você vai reconhecer isso. Você começa a ver muito desse carro na rua e antes você não estava vendo. Se você está procurando um lugar para morar com aquela característica X ou Y, você começa a ver um tanto de anúncio de aluguel ou de venda, dependendo do que você está querendo fazer, que antes você não prestava atenção. Se você está procurando emprego, você começa a ter uma visão até das pessoas como possíveis canais de emprego. Diferentemente, se você está procurando uma namorada ou um namorado, você está olhando para aquela pessoa, mas o seu foco é o outro. Você não está pensando em aquela pessoa pode ser uma eventual pessoa que vai me ajudar a conseguir um emprego. Você está pensando que aquela pessoa pode ser eventualmente alguém com quem eu vou me casar e ter meus filhos e ser feliz, etc. Porque você está com um foco emocional ou financeiro naquela determinada situação. Então, isso é para dizer da importância do foco. Ou seja, se você foca no positivo de alguém, você tende a exaltar aquilo, a destacar aquilo. Logo, aquilo se torna uma alimentação mental para você. Se você foca no negativo do seu pai e da sua mãe, que é com quem em geral você convive mais, ou com quem você não convive, mas você foca no negativo dele ter te abandonado, por exemplo, você pode criar para você um aspecto de negatividade e de destrutividade no seu íntimo, nos seus movimentos de vida, que podem te impedir de alcançar o sucesso. Não sei se o que eu estou falando está fazendo muito sentido para você que está ouvindo, mas se você começar a refletir às vezes sobre alguns padrões de vida ou algumas pessoas que você conhece, que não seja você mesmo, né, no caso, se isso não tem a ver com algumas dinâmicas que impedem, que obstaculizam o seu crescimento pessoal. Então, vamos pegar de novo essa parábola que a gente falou aqui. Olha que interessante, o filho mais novo, né, em geral ele pode ser considerado, nem é sempre assim, mas o filho mais imaturo, né, porque ele é mais novo, aprendeu, viveu menos. Ele pega a herança antes do pai morrer. Aí ele pega aquele dinheiro todo, aquele recurso todo e dissipa. O que é muito interessante, porque necessariamente você pode dissipar um tanto de recurso da sua família sem ser o dinheiro, né? E emocionalmente você pode ser uma pessoa que desgasta muito a sua família com os movimentos que você faz, além da questão financeira. Você pode desgastar espiritualmente a sua família, você pode desgastar socialmente a sua família, às vezes pelos comportamentos que você tem, etc. E aí aconteceu com ele, só que ele foi fazer isso longe. Aí, quando ele cai em si, é um outro momento psicológico interessante. Porque, olha só que bacana, até pegando outros exemplos também do Evangelho, hoje o nosso foco é a espiritualidade, né? Quando Judas cai em si, ele faz um movimento de morte, ele suicida, depois que ele saca que traiu o Cristo, né? Mas o Pedro, quando ele nega Jesus, ele cai em si e faz um movimento de conversão que vira o Papa lá da igreja, o chefe da Casa do Caminho. A Maria de Magdala, quando cai em si, ela vira uma outra mulher, né? Ela assume o seu passado, mas ela se torna uma mulher que faz uma grande diferença na vida das pessoas num outro patamar. Enfim, e um dos processos de retorno ao lar, que é essa tecla home, que a gente está convidando o ouvinte aí a refletir, é que muitas vezes é preciso cair em si. E é bom ver pais maduros o suficiente para deixar o filho cair em si. Porque um outro desvio educacional que a gente observa nos dias de hoje é o pai que quer proteger tanto o filho, a mãe que quer proteger tanto o filho, dando de tudo a todo momento, saneando sempre as necessidades básicas, sem deixar ele passar nenhum aperto, sem deixar ele passar nenhuma dificuldade, nenhum enfrentamento mais consistente com a realidade. Claro que eu estou falando isso para as idades adequadas, né? Você não vai deixar o seu filho pequenininho exposto a situações de violência, etc. Nós não estamos falando isso, nós estamos falando de situações em que você vai gradualmente permitindo que seu filho
vá passando por experiências de acordo com o amadurecimento dele. E se você não está focado no amadurecimento do seu filho, no processo de crescimento dele, você pode estar ou deixando ele exposto a situações que são muito acima da capacidade dele de resolução, ou situações muito aquém. Então você menospreza o seu filho ou você superestima o seu filho. Então você está ali colocando um jovem, uma criança, sei lá, uma criança, então vamos dar um exemplo de 5 anos, no meio do carnaval com um tanto de gente bebendo, né? Você vai deixar seu filho exposto a situações muito perigosas, se você não estiver perto ali, etc., de abuso sexual, enfim, situações de violência ou de crimes, ou mesmo de ser esmagado atrás de um trio elétrico. Mas se você está ali também achando que seu filho de 18 anos, né, não tem condição de ir num supermercado, não pode pegar um ônibus sozinho, já tem 18 anos, enfim, não tem condição de sair com uma pessoa para poder se relacionar do ponto de vista afetivo, etc. Bem, você pode estar menosprezando a capacidade do seu filho. Isso gera processo de adoecimento emocional, psíquico, nas dinâmicas familiares, e que culminam muitas vezes com o fracasso do filho, ou aquele filho que tem uma visão de si mesmo superestimada, que também pode gerar fracasso e que é uma dificuldade de fazer amigos, de manter vínculos sociais mais consistentes, etc. De toda forma, quando você cai em si, e muitos de nós já passamos por isso, em determinados momentos de vida, em determinados contextos, em diferentes contextos inclusive, e nós estamos falando aqui de metáforas espirituais, mas cada ouvinte vai estar pensando aí na sua própria vida. Você faz um movimento de retorno. E esse encontro com a força do pai e da mãe pode ser muito resolutivo, para que você se centre, encontre de novo a sua raiz, né? Particularmente eu já passei por experiências assim e foram muito positivas, ainda que existam inúmeros outros fatores envolvidos nessa questão, né? E aí quando você volta para casa é um outro movimento também muito curioso, porque aí está lá o filho mais velho, né? E muitas vezes o filho mais velho, ele necessariamente não é o mais velho. Às vezes, na dinâmica das famílias, o filho mais novo é o mais centrado. E ele é que ajuda a família inteira. E o mais velho é o mais descompensado, é o que precisa mais de ajuda. Isso não é o mais corriqueiro, mas acontece. E às vezes é aquela história, do que volta, ele tem que se adequar às novas dinâmicas. E os que estão também presentes ali, eles também precisam se adequar a essas novas dinâmicas, porque uma nova pessoa que chega num determinado sistema, independente do sistema que seja, ela muda a configuração daquele sistema. As pessoas precisam se adequar. E os processos de retorno do home ao lar, né, eles envolvem isso aí. E eu queria deixar para o ouvinte 2 músicas que eu acho que podem até tocar aqui na programação da Rádio Carijosa, vamos ver se é possível, mas se não você pode procurar, que falam um pouco sobre esse retorno à casa, que eu acho que são muito inspiradoras. Uma música é a música do Lulu Santos, fazendo aqui o comercial pro Lulu Santos, né? Eu tô voltando para casa outra vez. Se você olhar para a letra dessa música, você vai ter insights também muito interessantes. Quem sabe até a gente não pega essa letra aqui e dá uma estudada nela pra gente num outro episódio, mas eu acho que já é o bastante. E uma outra música muito bonita também, que é aquela 93 milhas do sol, né? 93 million from the sun, do Jason Mraz, né? É a música do Jason Mraz, que é lindíssima. Se você pega a letra, você pega aí na internet, ou então nós vamos colocar para o ouvinte aí disponível, quem quiser que tiver interesse também pode receber via WhatsApp. Pega a letra dessa música e traduz para o português e ouve essa letra, é muito bonito. Como que ele fala que esse movimento, o que ele aprendeu com o pai, o que ele aprendeu com a mãe, o tanto que é importante ele saber que ele pode voltar para casa e o tanto que no fundo o lar está dentro dele. E como que nesse caso os movimentos de desafio acontecem, mas que sempre é possível encontrar uma superação. Ouça aí a música do Jason Mraz, a 93 million miles from the sun, 93 million miles from the sun, que significa 93 milhas distantes do sol, e a música do Lulu Santos, Casa, né, em que ele fala também das fases do retorno ao lar, claro, a moda Lulu Santos,
que é a moda que tanta gente conhece e gosta bastante. Beleza, pessoal? Terminamos então o nosso episódio, chamando aí os ouvintes para participarem no 031 98 471 7071, contato direto com a equipe da Rádio Carijós, mande suas dúvidas, sugestões, temas, críticas construtivas, estamos todos em construção. Beleza? Muito obrigado pela participação de todos, receba o meu abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!